Olá, estudante. Esse é o nosso quarto módulo da disciplina de Física Mecânica e nós vamos trabalhar aqui com a aplicação dos conteúdos que nós vimos nos dois módulos anteriores, referentes a movimento uniforme e movimento uniformemente variado. A ideia agora é que a gente possa estudar os movimentos bidimensionais e saindo um pouco da linha, de movimentos retilíneos que nós estávamos estudando, mas ainda guardando uma relação com aquilo que foi visto anteriormente. Então, a ideia agora é que a gente junte, o movimento uniforme e uniformemente variado, que a partir daí a gente consiga descrever movimentos que têm uma trajetória que não é retilínea. Então, a composição desses movimentos vai gerar para a gente uma nova possibilidade de análise dos movimentos, mas ainda dentro do contexto daquilo que nós estávamos estudando. Então, a ideia é nós relembrarmos aqui, o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado e fazermos a aplicação para novas situações que nós vamos chamar de lançamento, e nós vamos ver três modalidades diferentes: um lançamento vertical, um lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Com relação ao movimento retilíneo uniforme, o que nós temos que lembrar é que ele é um movimento que acontece com velocidade constante, por isso a trajetória é retilínea, e uma vez que não há mudança na velocidade, é por consequência de não termos uma aceleração. Então, a aceleração desse movimento é zero, e nós temos, então, uma equação que descreve esse movimento, que é a função horária da posição, S igual a S0 mais VT. De forma semelhante, nós analisamos o movimento retilíneo e uniformemente variado. Ele é um movimento que agora nos dá a possibilidade da mudança na velocidade, então ela pode aumentar ou diminuir, apesar dela não mudar a direção e o sentido, então o movimento continua sendo retilíneo, e essa mudança no valor numérico da aceleração acontece exatamente por conta de agora haver uma aceleração. Então, uma vez que há uma aceleração, nós temos equações que descrevem a mudança da velocidade, automaticamente a mudança da posição, e a junção dessas duas equações resulta uma terceira equação, que é a equação de Torricelli. Então, em resumo, nós temos três equações para esse movimento. A primeira delas é a equação para a velocidade, a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. A segunda, a função horária da posição, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. E a última equação, a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, o que nós vamos ver é que existem movimentos agora que podem ser compostos, Então, nós vamos analisar o movimento retilíneo, uniforme e o uniformemente variado em direções diferentes, e a junção deles nos permite estudar movimentos que não são retilíneos. O primeiro movimento que nós vamos ver ainda é um movimento retilíneo, é chamado de lançamento vertical, e ele é chamado de lançamento vertical exatamente porque a velocidade inicial do objeto, ela é na direção vertical. Então, ou o objeto é lançado verticalmente para cima, ou ele é lançado verticalmente para baixo. Como a gente vai ter apenas movimento na direção vertical, então na direção horizontal, que a gente está representando aqui pelo eixo Y, o sistema permanece em repouso, então a gente não precisa de equações para descrever o movimento que acontece ao longo de X. O movimento que acontece ao longo de Y vai obedecer aquelas equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2, V igual a V0 mais AT, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a posição final menos a posição inicial. O que a gente vai fazer aqui é adequar isso à condição que nós estamos estudando, Então, o que nós temos que analisar aqui é que a aceleração que atua nesse movimento é a aceleração gravitacional, ela é orientada verticalmente para baixo, Lembra que ela é responsável por fazer os objetos se movimentarem em direção ao planeta, Então, ela vem da força gravitacional que atua em direção ao planeta Terra. E no nosso sistema de referências, então ela é orientada para baixo, e o nosso sistema de referência é orientado positivo para cima. Então, o valor da aceleração gravitacional vai ficar negativo. Então, por isso que aparece um menos aqui no termo gt ao quadrado sobre 2 e no termo g vezes t, nas equações, nas funções horárias da posição e da velocidade. E na equação de Torricelli, a aceleração que aparece aqui também será a aceleração gravitacional, então ela aparece com um sinal negativo, por isso nós temos um sinal de menos em todas as três equações desse movimento.
Outras adequações que nós podemos fazer aí, né, são adequações com relação a condições iniciais do problema, né? Então, nós poderíamos substituir qual seria a posição inicial, ou seja, qual é a altura inicial de lançamento, se ele é lançado do chão, se ele é lançado de uma posição superior ou inferior ao chão, até mesmo, né? Qual é a velocidade inicial com que esse objeto é lançado? Ele pode ser um valor diferente de zero, mas também pode ser igual a zero, se nós abandonarmos esse objeto, né? Também trata-se de um lançamento vertical. Então, as demais características desse movimento, elas vão ser substituídas dentro das equações à medida que nós tivermos um problema estabelecido, né? Mas, essencialmente, nós temos, então, essas equações para descrever o movimento que nós estamos analisando. No nosso caso, a gente tem uma aceleração gravitacional considerada constante, com valor de 10 metros por segundo ao quadrado, então os valores numéricos vão sendo colocados aí nessas equações. Mas existem alguns pontos interessantes da gente abordar. O primeiro deles seria, por exemplo, nós utilizarmos isso aí para determinar qual seria a altura máxima alcançada, né, por esse objeto que é lançado, sendo ele lançado verticalmente para cima, né? Então, uma vez que ele é lançado verticalmente para cima, qual seria a altura máxima que esse objeto vai alcançar? Para a gente fazer essa análise, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que para que esse objeto atinja a altura máxima, é necessário que a velocidade dele seja zero. Ou seja, que ele entre em repouso em um determinado ponto e que a partir daí ele inverta o seu movimento. Ao invés de subir, ele passa agora a descer. Então, a condição de altura máxima é estabelecida exatamente quando a velocidade dele é igual a zero. Então, se nós olhamos para aquelas equações considerando esse fator, né, então aquela equação V igual a V0 mais AT ficaria V igual a V0 menos GT, com essa velocidade agora sendo igual a zero, né? E aí nós podemos juntar essas equações e obter, então, qual seria a altura máxima se nós olharmos para a equação da posição. Então, olha só que V igual a V0 mais menos GT ficaria zero igual a V0 menos G vezes T. Esse termo negativo passa para o outro lado, então ficaria a gravidade vezes o tempo igual à velocidade inicial, e a gravidade, por estar multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, o tempo de subida desse objeto é a velocidade inicial dividido pela aceleração gravitacional. Quanto maior a velocidade que ele tem, mais alto ele vai chegar, então, quanto menor essa velocidade, menos alta, né, mais baixo ele vai chegar. Então, uma vez que a gente descobriu esse tempo, né, a gente pode agora descobrir qual seria essa altura. Então, só para a gente não confundir, né, movimento ao longo de y e de x, eu chamei ao invés de s de y, né, para a gente perceber que é um movimento que acontece na vertical. Então, a altura onde ele vai chegar é a altura inicial, mas a velocidade inicial vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. O detalhe aqui é que a gente conhece, né, qual é o tempo, que a gente já calculou ele. Então, se a gente substitui o tempo nessa equação e faz os cálculos, a gente encontra que a altura que ele vai atingir é a altura inicial, mais a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes a aceleração gravitacional. Essa mesma equação pode ser obtida se nós fizermos o cálculo utilizando a equação de Torricelli, né? Então, a equação de Torricelli, para a situação que nós estamos analisando, ficaria com a velocidade final ao quadrado. A velocidade inicial é a velocidade que ele tem no começo, também aparece ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade, vezes a altura máxima que ele vai atingir, menos a altura inicial, que é a altura de onde ele vai sair, né? Então, esse termo negativo pode passar todo ele para o outro lado, né? Nós teríamos 2 vezes a gravidade vezes essa altura menos a altura inicial. 2 vezes a gravidade está multiplicando, então ele passa para o outro lado dividindo. Então, surgiria esse V0 ao quadrado sobre 2G. E esse menos H0, né, que está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, da mesma forma que nós obtivemos a equação anteriormente, a gente pode obter via equação de Torricelli a expressão que a altura máxima alcançada pelo objeto é a sua altura inicial, mais a velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2 vezes o valor da gravidade. Então, observa que a gente consegue estudar esse movimento baseado naquelas equações de movimento retilíneo e uniformemente variado que nós já tínhamos estudado. O segundo lançamento que nós vamos apresentar aqui é o lançamento horizontal, e ele se diferencia do primeiro, né? Porque agora a nossa velocidade inicial ela é na horizontal, então o objeto não é lançado nem para cima nem para baixo, ele é lançado para o lado. Então, ou para a direita, ou para a esquerda, ou para frente, ou para trás, mas agora essa velocidade inicial é na horizontal. O que significa dizer que ele vai se movimentar ao longo da direção x e ao longo da direção y. Ao longo da direção x, ele vai executar um movimento retilíneo e uniforme, porque não tem aceleração. Se não tem aceleração, a velocidade dele é constante na direção x.
e ao longo da direção y continua sendo um movimento retilíneo e uniformemente variado. Então, ele fica sob a ação da aceleração gravitacional e, portanto, a sua velocidade vai mudar. Então, nós temos, além das duas equações que nós trabalhamos antes, né, que envolviam o tempo, a da posição e a da velocidade, a equação agora para o movimento na horizontal, que seria o S igual a S0 mais VT. Né? Então, os termos estão identificados aqui agora com X e com Y, para a gente saber o que é movimento vertical, o que é movimento na horizontal. E o que conecta, né, todas essas equações aqui é exatamente o tempo, porque o mesmo tempo que ele gasta para ir para frente é o tempo que ele gasta para descer, né, ou para subir, e o que conecta aí esses dois movimentos, então, o que acontece ao longo do eixo X e o que acontece ao longo do eixo Y seria exatamente esse tempo, né, que é comum aos dois movimentos. Então, da mesma forma que a gente analisou, né, o movimento anterior, a gente também pode analisar esse aqui. Então, as equações de movimento podem ser trocadas aí, né, a aceleração pela aceleração gravitacional, que vai ter o sinal negativo. E aí, o que nós teríamos, por exemplo, para a equação da velocidade, né, seria que a velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade final é a velocidade inicial em y, e aí como ele não é lançado para cima ou para baixo, essa velocidade é zero. Então, a expressão final para a velocidade que ele tem, né, seria a velocidade menos a gravidade vezes o tempo. Então, observa que quanto mais tempo ele ficar caindo, maior é a velocidade que ele vai ter. Né? Nesse caso, existe um sinal negativo importante aqui, que ele tem a ver com a orientação que nós estabelecemos, né? Como o movimento para cima é considerado positivo, então esse movimento que acontece para baixo, ele tem que ter um sinal negativo, né? Então a velocidade ela vai ser negativa para representar que o movimento está acontecendo para baixo na direção vertical. Da mesma forma, né, a gente pode analisar aí a equação para a posição, né, para o movimento horizontal. Então a posição final é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A posição final vai ser a posição inicial, que eu posso considerar zero, porque estabeleço um referencial, né, de forma mais adequada. Então, eu considero que ele está saindo do zero em x, e isso seria a sua velocidade multiplicada pelo tempo. Então, a posição que ele alcança, né, no movimento é simplesmente a multiplicação da velocidade pelo tempo. Se nós voltamos, né, naquela equação anterior, a gente tem condições, então, né, de determinando o tempo, encontrar aqui qual seria o alcance dele. Ou, se nós sabemos qual é o alcance, dá para encontrar, então, qual seria a velocidade que ele tem quando ele atinge o solo. Então, veja que o tempo que serve para um serve para o outro, e isso nos permite, né, trabalhando com um movimento, encontrar características do outro, ou encontrando características do outro, né, saber algumas coisas do movimento 1. Então, a ideia é juntar esses dois movimentos para obter, então, uma descrição completa da situação que está sendo analisada. O terceiro lançamento que nós vamos estudar aqui, ele é uma junção, né, desses dois movimentos que nós estamos analisando, né, um lançamento vertical e um lançamento horizontal. Então, a gente vai ter algo intermediário entre eles. Então, a velocidade agora ela é inclinada em relação ao horizontal, de tal forma que o objeto no início ele tem um movimento horizontal e também tem um movimento vertical. Então, a primeira parte desse movimento é nós separarmos essa velocidade que é inclinada em duas componentes. Uma que vai ser do movimento horizontal e uma que vai ser do movimento vertical. Isso é feito com base, né, na ideia de um triângulo retângulo. Então, eu separo aí para essa velocidade a sua componente em y e a sua componente em x. E a partir das relações trigonométricas, né, de seno, cosseno e tangente, a gente consegue obter aí o valor dessas velocidades. Então, a velocidade inicial ao longo do eixo x, ela é calculada como a velocidade inicial vezes o cosseno desse ângulo de inclinação, e a velocidade em y como a velocidade vezes o seno desse ângulo de inclinação, né? Então, a gente vê que à medida que o ângulo vai aumentando, a velocidade em y vai aumentando, e à medida que esse ângulo vai diminuindo, a velocidade em x, ela vai aumentando, né? Então, descobrindo, então, esses valores de velocidade, a gente vai analisar as mesmas equações que nós analisamos antes, né, dos movimentos uniforme e uniformemente variável, substituindo aí esses valores de velocidade inicial dentro da equação. Então, onde aparece o V0y, né, V0y e o V0x, nós vamos trocar por esses termos, V0 cosseno de θ ou V0 seno de θ. Da mesma forma que antes, né, as acelerações serão trocadas pela aceleração gravitacional, e aí vai aparecer o valor menos g aí nas expressões.
Então, fazendo essas substituições, né, nós teríamos alguma coisa nesse sentido. A posição final é a posição inicial, que aí eu estou considerando zero, porque ele está saindo do chão, né? Estou colocando referencial para facilitar a nossa análise, mais a velocidade inicial vezes o tempo, então ficaria um V0 seno de θ multiplicado por um t, está faltando aqui no slide, vou corrigir e disponibilizo para vocês. Então, multiplicado pelo tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. A velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, né? Nesse caso, seria a velocidade inicial V0 seno de θ, menos a gravidade vezes o tempo. E a posição final em x é a sua velocidade inicial vezes o tempo, onde a velocidade inicial é o V0 cosseno de θ. E aí, juntando essas equações, né, a gente consegue resolver os problemas da mesma forma que nós fizemos lá para o lançamento horizontal e para o lançamento vertical. Então, uma situação que dá para a gente analisar novamente aqui seria a condição de qual é a altura máxima atingida por um projétil que é lançado nessa configuração de lançamento oblíquo. A condição que a gente vai ter que analisar é a mesma que nós analisamos antes, que a velocidade tem que ser zero, só que nesse caso é a velocidade em y que tem que ser zero, né? É a velocidade de subida e descida. Lembra que como não há aceleração na horizontal, então ao longo, né, da direção horizontal, a velocidade dele permanece constante. Então ele vai sempre para a direita, no caso do nosso desenho, mas ele pode subir e descer. Então, no momento em que ele atinge a altura máxima, é o momento onde ele para de subir e começa a descer. Mas lembra que o movimento da horizontal dele sempre acontece. Então, a gente vai analisar da mesma forma. Vou pegar a equação da velocidade, né, considerar que essa velocidade final é zero, e aí a gente consegue descobrir que o tempo total, né, até que ele atinge a altura máxima, é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo dividido pela aceleração gravitacional. Algo parecido com o que a gente tinha obtido antes, né? A diferença é que era só a velocidade inicial, porque não tinha uma inclinação, né? Antes a gente só tinha velocidade na vertical, no caso do lançamento vertical. Então, como aqui eu tenho uma componente da velocidade que está na vertical, aparece esse seno do ângulo. Uma vez que a gente obtém, então, esse tempo, né, dá para a gente calcular aí qual seria a altura máxima atingida. Então, a altura máxima vai ser a velocidade inicial vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. E aí a gente vai chegar numa expressão onde essa altura vai ser a velocidade ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ, dividido por 2 vezes o valor da gravidade. Então, essa seria a expressão para nós calcularmos, né, qual é a altura máxima atingida por esse objeto. Do mesmo jeito que a gente calcula, né, com a equação da posição, dá para calcular através da equação de Torricelli, a análise seria a mesma, só que agora a velocidade final é zero, a velocidade inicial é o V0 seno de θ, então vai ficar ao quadrado, fica V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, e a aceleração aí é a aceleração gravitacional, né? Então ficaria menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então a expressão ficaria dessa forma. Se a gente passa esse termo negativo para o outro lado e 2 vezes a gravidade que está multiplicando passa dividindo por outro, então a gente chega na mesma expressão obtida anteriormente, que essa altura é o V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dividido por 2 vezes a gravidade. Detalhe desse movimento é que, além de calcular, né, qual é a altura máxima atingida, a gente também consegue determinar agora qual é o alcance máximo atingido. Então, para a situação do alcance máximo, a gente vai continuar analisando, né, a questão do tempo de subida, né, a gente já obteve uma expressão para ele, mas a ideia agora é que o alcance máximo ele é obtido na direção x, né, então eu vou ter que usar esse tempo dentro da equação S igual a S0 mais VT, que nesse caso vai ficar um x, né, seria o alcance máximo que ele vai atingir, é igual à velocidade, que é a velocidade vezes o cosseno do ângulo, multiplicada pelo tempo. O detalhe que a gente tem que prestar atenção aqui é que o tempo que a gente calculou foi o tempo de subida, então eu preciso para o movimento todo do tempo de subida mais o tempo de descida. Então, considerando a situação, né, onde ele sai de uma altura e chega na mesma altura, ou seja, ele sai do chão e chega novamente no chão, o tempo de subida vai ser exatamente igual ao tempo de descida. Então, a gente pode multiplicar simplesmente esse tempo por 2 e o alcance máximo vai ser obtido quando o tempo total for 2 vezes o tempo que a gente tinha calculado antes, né? Então, substituindo esse valor, a gente vai ter que o alcance, ele é 2 vezes a velocidade, vezes o cosseno do ângulo, né, que é o que já aparecia aqui na expressão, vezes o tempo, né, aí o 2 já está aqui na frente, o V0 seno de θ apareceu aqui do lado e a aceleração gravitacional apareceu lá no denominador. Essa expressão aqui fica uma expressão muito grande, cheia de termos, então é possível a gente simplificar ela. Não vou mostrar para vocês aqui, mas há, né,
um fundamento matemático para o que a gente vai escrever aqui, e a gente pode escrevê-la de forma mais simples, juntando esse seno e esse cosseno na forma do seno de 2 vezes o ângulo θ, né, que a gente está analisando aí na situação. Então, a gente teria velocidade ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo de inclinação dividido por 2 vezes a aceleração gravitacional. Observa que o alcance, né, que é essa distância que ele vai alcançar, ele depende da velocidade inicial. Então, quanto maior for a velocidade, mais longe ele consegue chegar, mas ele também depende desse ângulo de inclinação, né? Então, se eu mudar a inclinação, eu consigo atingir lugares mais longes ou não, né? Então, vai depender dessa inclinação. Ele depende também da aceleração gravitacional, mas no nosso caso a aceleração gravitacional é constante, então ela é só um fator que vai entrar aqui. Mas se nós fizéssemos, por exemplo, um lançamento aqui na Terra e na Lua, como a aceleração gravitacional é diferente, os comportamentos seriam diferentes também, tá? Então, a análise que a gente ainda pode fazer aqui é que, pensando nessa expressão, o termo importante para a gente analisar seria esse ângulo de inclinação, né? O que pode acontecer com esse ângulo de inclinação? Será que quanto maior a inclinação, mais longe chega? Quanto menor a inclinação, mais longe chega? Então, para a gente pensar em um alcance máximo, eu tenho que pensar que todos os termos têm o seu valor máximo. E o valor máximo que o seno pode ter é 1. Né? Ele é uma função matemática que varia de -1 até 1. Então, o maior valor que ele assume é 1, o que seria, então, a condição de máximo alcance. Né? E quando que esse seno vale 1? Quando a gente tem um seno de 90 graus. Então, para ter o seno valendo 1, eu preciso que o ângulo, né, que está dentro lá da função seno seja de 90 graus. Então, na verdade, o que a gente precisa é que esse 2θ que está aparecendo aqui dentro do seno seja igual a 90 graus, ou seja, que o ângulo de inclinação seja de 45 graus. Então, o alcance máximo é obtido na condição em que você coloca o disparo com um ângulo de 45 graus em relação à horizontal. E, professor, por que quando eu aumento para mais do que 45, eu não consigo ir mais longe? A ideia é que nesse movimento a gente tem uma separação dos movimentos em um movimento que vai acontecer na horizontal e um movimento que vai acontecer na vertical. Então, quando você decompõe a velocidade, ela vai ter 2 contribuições, uma horizontal, outra vertical. Então, quanto menor for o ângulo de inclinação, mais rápido o objeto está ao longo de x. Quanto maior for essa inclinação, mais rápido ele está ao longo de y. Significa dizer que, para pequenas inclinações, ele vai mais longe. E para grandes inclinações, ele demora mais tempo para subir e descer. O alcance máximo ele vai ser uma composição dessas 2 coisas. A rapidez com que um objeto vai para frente, com o tempo, né, de subida e de descida. Então, quando você inclina muito pouco, apesar do objeto estar muito rápido, ele sobe e desce durante um intervalo muito curto de tempo. Então, não dá tempo dele muito para frente, porque logo ele sobe e desce. Quando você aumenta muito esse ângulo, aí ele fica muito devagar ao longo da horizontal, então ele gasta muito tempo para subir e descer, mas como o movimento dele na horizontal é muito lento, ele acaba não andando muito. Então, tem que haver aí uma compensação entre rapidez na horizontal e tempo de subida e descida na vertical. Então, o melhor balanço acontece na situação onde você divide igualmente a rapidez dele na horizontal com o tempo que ele vai levar para subir e descer. O que seria, então, exatamente a condição de 45 graus. É a situação onde ele vai ter mais tempo hábil para subir e descer, enquanto ele se movimenta com mais rápida velocidade na direção x. Se você aumenta o ângulo de 45 graus para um valor, né, maior do que ele, então ele vai ficar mais lento na horizontal e vai gastar mais tempo para subir e descer. Então, apesar de gastar mais tempo para subir e descer, ele anda com uma velocidade menor, então ele não alcança tão longe. Se você abaixa, né, diminui esse ângulo de 45 para um valor menor, então ele fica mais rápido na horizontal, mas agora ele gasta um pouco menos de tempo para subir e descer. Ou seja, ele não consegue alcançar um lugar mais longe. Então, a condição de alcance máximo é obtida quando o seu ângulo de inclinação da velocidade inicial é exatamente de 45 graus.
Então, essa é a ideia por trás dos lançamentos, né? O lançamento vertical, o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Veja que ele é uma aplicação direta, né, dos movimentos retilíneo uniforme e uniformemente variado. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você a compreender o contexto desses movimentos que não são mais agora exclusivamente retilíneos. Né? Em caso de dúvidas, você pode me encaminhar um e-mail ou nos procurar nos nossos atendimentos online. Eu desejo a você um forte abraço, e bons estudos e até o nosso próximo módulo.